voltamos com 3-1, que hoje discute a lei seca. Participam dessa conversa o presidente da ONG Rodas da Paz, o Irá Felipe Lourenço, o subprocurador-geral da República, Carlos Eduardo Vasconcelos, e o especialista em segurança pública, Nelson Gonçalves. Antes, vamos ouvir mais uma pergunta de telespectador. Eu queria saber, se eu não assoprar o bafômetro, o que acontece? Infelizmente, a dúvida da Ana é a dúvida de uma multidão de brasileiros. Há milhares de recursos parados em todos os tribunais do país, tanto recursos de apelação quanto habeas corpus, à espera de um julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, que deverá julgar em caráter definitivo se é possível produzir algum outro tipo de prova que não o bafômetro. E, enquanto isso, não há uma resposta para essa indagação. Há uma enorme incerteza. Os intérpretes desta lei, e eu não digo que é culpa da lei, é muito comum a gente culpar a lei, mas eu acho que os intérpretes dessa lei, justamente já pensando na backdoor a que aludiu o professor Nelson, uma saída, é que encontraram essa brecha de que é possível não soprar o bafômetro e, com isso, não produzir prova contra si. Isso é um dispositivo constitucional. Um dispositivo constitucional, assim como outros que nós temos na nossa Constituição, como a presunção de inocência, que são levados a uma exacerbação que praticamente inviabiliza a atuação do Estado. Na prática, a invocação desse princípio da não autoincriminação, no caso da lei seca, nada mais é do que entregar a um bêbado a possibilidade de ser ou não processado criminalmente por estar cambaleando, às vezes visivelmente embriagado, mas instruído a dizer não vou soprar o bafômetro. Isso é um absurdo, de novo... Mas não é possível, por exemplo, com um celular, é possível comprovar que o sujeito está embriagado. Sem dúvida. Incapaz de concatenar as ideias, de se locomover com segurança. A meu ver, inclusive, não há obrigatoriedade dessa produção de prova pericial se o fato puder ser comprovado de outra maneira, como prova por exame de sangue ou exame clínico, ou a própria observação por parte de testemunhas. Claro que desde que se tomadas algumas precauções, de modo que não se possa arbitrariamente ou levianamente acusar alguém de estar embriagado. Me parece que nós temos um artigo no Código de Processo Penal que consagra a liberdade da produção de provas. Não há no nosso sistema, salvo algumas exceções, a possibilidade de impor um determinado tipo de prova para provar determinado tipo de crime, se essa prova, nas circunstâncias, é impossível ou ela está subordinada à vontade do suspeito, então a lei permite que se produza essa prova de outra forma. Agora, quando, por exemplo, um agente policial, ele faz uma blitz, não tem o bafômetro, né? Ele não tem o bafômetro, e ele chega para o cidadão e diz assim, olha, você tem duas opções, ou você se recusa a fazer o teste do bafômetro e tal, aprende a sua carteira, você chama alguém para dirigir o seu automóvel e tal, depois você vai lá no Detran e responde ao processo administrativo e tal, então você vai comigo para a delegacia fazer o teste do bafômetro, porque eu não estou com o bafômetro aqui e tal. Ele está agindo corretamente ou está agindo de uma maneira inadequada? Inadequada, mas é possível que isso aconteça, porque nosso país é um país pobre e às vezes faltam meios às autoridades. Não há bafômetro para todo mundo, digamos assim. Mas é possível a retenção dessa pessoa se há uma desconfiança, uma aparência de embriaguez, né? É possível reter essa pessoa a fim de que ela seja submetida a algum tipo de exame que certifique que ela está apta para dirigir. Porque na maioria dos casos a acusação ela é frágil, ela é feita assim, de ter um formulário em que ele, vamos dizer assim, descreve
os sintomas do que seria embriaguez. O sujeito está isso, está aquilo, está não sei o que lá, papapá e tal. E aquilo ali passa a ser a prova, é uma prova frágil, porque ele foi marcando com cruzinha. O fato dele ser um agente policial, por si só, não é o suficiente para manter a acusação. E não tem um teste do bafômetro. Isso não ajuda a fragilizar a aplicação da lei? Na verdade, eu acho que... A impedir, como você falou, a responsabilização das pessoas? Mas, na verdade, eu acho que nós estamos diante de uma outra questão que, no meu entendimento, ela é antecedente às questões legais. O que ocorre é o seguinte: o agente público em diferentes países, até como o Irá relatou, o caso dos Estados Unidos, por exemplo, o agente público policial, ele tem um conjunto de critérios legais, estabelecidos legalmente, que permitem a ele fazer a verificação em loco, através de determinados exames, para identificar se o indivíduo tem possibilidade de conduzir o veículo ou não. E aquela constatação por parte dele é válida perante os tribunais. Então, na verdade, é o seguinte: nós temos que perguntar qual é o grau de confiabilidade que nós, enquanto sociedade, devemos atribuir ao agente público ou não. Mas não seria mais assim, eficiente? Ou o sujeito faz o teste do bafômetro, ou ele vai para a delegacia e aí lá ele faz exame de sangue. Enfim, não seria necessário uma coisa assim mais robusta? É evidente que isso é uma possibilidade, o doutor Carlos coloca isso muito bem, nós estamos aguardando essa decisão judicial. A partir do momento que houver essa decisão em definitivo, ou pode ou não pode exigir que a pessoa com sintomas de embriaguez faça o teste do etilômetro ou bafômetro, então aí sim nós teremos uma determinação legal dando suporte para essa decisão. Mas, de qualquer modo, eu continuo insistindo nisso. Talvez fosse importante que nós começássemos a pensar se os nossos agentes públicos não pudessem ser suportados legalmente nas suas atitudes, sendo devidamente preparados para isso, para que eles pudessem, diante de determinados critérios objetivos, determinar se o indivíduo pode ou não conduzir o veículo. E aí, como é que você avalia isso? Está em jogo a questão do direito individual, quer dizer, o direito da pessoa ir e vir, o direito de não produzir provas e o direito da coletividade, da segurança no trânsito, do bem comum. Quer dizer, você tem garantias constitucionais também, direito à vida, o direito à segurança da coletividade. Quer dizer, isso deveria sobrepor a coletividade em relação ao individual. Então, a gente está, na verdade, a nossa elite pensante, a nossa elite econômica acaba sobrepondo o direito individual, da pessoa poder ir de carro para todo canto, dirigir, sem pensar nas medidas realmente que assegurem esse bem comum. Então, a gente teve um caso recente aqui em Brasília. Uma motorista atropelou 2 ciclistas na Ponte do Bragueto. Felizmente, eles não morreram, mas, assim, as bicicletas ficaram destruídas e ela se recusou a fazer o teste do bafômetro e o agente autuou. Então, a única punição para ela foi pagar R$ 947, quer dizer, no âmbito administrativo, uma multa, e no âmbito criminal, no âmbito penal, não vai ter nenhuma sanção. Quer dizer, será que isso é justo? Uma pessoa que estava vindo de uma festa, de madrugada, se recusa a fazer o teste, atropela duas pessoas na bicicleta e fica por isso mesmo, nem vai prestar depoimento na delegacia, simplesmente leva uma multa de menos de R$ 1.000? É isso o custo de uma vida? É isso que a gente quer? E aí, doutor Carlos? Nós estamos vendo aí uma distorção no nosso país e justamente que vem em prejuízo das pessoas que escolhem um meio de locomoção mais saudável e mais ecologicamente correto na sociedade. A gente sabe que no Estado, num sistema econômico capitalista, o papel do Estado é de tentar manter o equilíbrio e tirar de quem tem um pouco para dar para quem não tem. E nós, nessa política de trânsito, a gente acaba vendo que o Estado tira de quem não tem para dar para quem tem, que é aumentando as pistas, facilitando a vida do motorista, duplicando, triplicando ponte, viaduto, porque isso também dá voto, né? Mas, ao mesmo tempo, deixando as pessoas que se locomovem de outra forma e deixando também de incentivar, através de dificuldades que se cria para o trânsito
de veículos particulares e do investimento em transporte público, ele acaba tirando do pobre para dar para o rico. Agora, não é um pouco assim, enxugar gelo essa situação? Quer dizer, é evidente, assim, há um esforço das autoridades na área de segurança do trânsito de reduzir o número de motoristas em veículos individuais. Mas, ao mesmo tempo, nunca se produziu tantos automóveis e nunca se comprou um carro com tanta facilidade como agora. Quer dizer, não há uma contradição assim, entre essas duas políticas. Quer dizer, não seria o caso de repensar um pouco a questão mesmo da mobilidade urbana no Brasil, nas políticas de transporte, de maneira a mudar esse padrão de deslocamento das pessoas nas cidades? A contradição é total. Os carros utilizam 90% das vias e transportam 10% das pessoas em circulação nas cidades. E esse caos no trânsito, nas grandes cidades, São Paulo, principalmente, tem tudo a ver exatamente com isso. Então, não é uma contradição? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que essa contradição ela é o principal testemunho da falta de planejamento urbano no país e da falta de privilegiar os transportes públicos de qualidade. Nós estamos vivendo numa cidade, o caso do Distrito Federal em particular, que é um exemplo típico disso. Hoje a gente tem, em média, um veículo para cada 2,5 habitantes, não é? Função exatamente do nível de desenvolvimento que o país alcançou, da taxa de câmbio que é bastante favorável, da taxa de juros que é bastante favorável, e qualquer indivíduo hoje pode entrar numa loja, comprar um carro popular, pagar em 72 prestações, 60 prestações, e tranquilamente, sem problema, vai ter o carro dele. A questão é, a que custo isso, né? O transporte público de massa, o transporte coletivo cada vez pior, cada vez de mais baixa qualidade, e as pessoas não querem se obrigar a se submeter a um transporte de má qualidade para fazer os seus deslocamentos. Elas estão certas? Estão certas na tentativa de buscar conforto. Onde é que está o erro? Está o erro no planejamento urbano. Né? A questão da mobilidade urbana não é uma prioridade no Brasil. Há um novo fenômeno agora que é esse elevado índice de mortes e acidentes graves com motociclistas, que é a população de renda mais baixa, que não tem acesso, não tem recurso para comprar um automóvel, comprou uma moto, isso nas estradas, então... Mas aí eu acho que você tem um outro fenômeno, eu não sei se concorda comigo, você tem um outro fenômeno que é a primeira perna do trinômio que eu citei no outro bloco, o problema da educação. Eu acho que nós temos que pensar trânsito não só na implementação de facilidades de mobilidade, nós temos que pensar, mas de maneira muito séria, na questão da educação para o trânsito, como eu diria em geral, na educação para a segurança pública. E isso não tem. Então você vê que as mortes de motociclistas nas estradas geralmente estão indivíduos jovens em motos de baixas cilindradas que andam pelos chamados corredores a altas velocidades, não é? E que nesse transcurso do seu deslocamento produzem uma série de comportamentos inadequados que acabam também por torná-los vítimas. Então, há que se ter atenção na questão educacional de maneira muito séria. Você concorda que tem aí uma culpa aí do motociclista? Eu acho que assim, a formação do motorista, da pessoa que conduz um veículo motorizado é muito falha. E nisso eu concordo com a questão da educação. Por exemplo, em relação ao ciclista, a questão da distância lateral de 1,5 m, de o motorista ter que reduzir a velocidade ao passar por um ciclista, de que o ciclista tem preferência numa conversão. São vários itens que já estão na lei e não se cumprem. Tem penas previstas e as autoridades de trânsito simplesmente ignoram. Da mesma forma o pedestre, quer dizer, quando ele está atravessando uma faixa, mesmo que o sinal fique verde para o motorista, ele tem o direito de continuar a travessia em segurança. E aqui no Brasil, em todas as cidades, o motorista sai arrancando, sai buzinando, porque tem toda uma formação do motorista que é falha. Nosso Código de Trânsito é bom,
né? Tem vários dispositivos que asseguram realmente a vida de pedestres e ciclistas, mas que na prática não existe essa orientação, a fiscalização. Então, nossas autoridades de trânsito estão muito aquém do desejável. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1, discutindo a lei seca e a segurança no trânsito.